4 coisas que eu faria. Estou tendo uma exaustão mental muito grande. Gente, a primeira coisa que eu faria é tentar buscar algum tipo de profissional. Isso mesmo. Aqui a gente fala muito sobre tarô, sobre baralho cigano, sobre as energias e tal. Mas é sempre importante você procurar alguém se você estiver muito exausto mentalmente, se você acha que você está perto de ter algum tipo de problema. Sempre busque um profissional. Sempre busque um profissional que pode te ajudar. Então a primeira coisa que eu faria é ir atrás de um profissional para ele me ajudar e eu tentar entender os meus sentimentos, tentar entender o processo que eu tô passando, como que isso tá afetando a minha vida no geral, tá bom? A segunda coisa que eu faria, eu ia parar um pouquinho, parar e tentar entender de onde que vem esse sentimento, tentar refletir um pouco mais sobre mim, tentar entender como que eu tô me sentindo em relação a isso, quais são as coisas que podem me causar algum tipo de gatilho, o que realmente tá pesando na minha mente, o que realmente pra mim já não tá mais suportável. E é claro, um processo que você precisa ter muita paciência com você, tá bom? Essa aqui é uma questão muito interessante que eu falei e que se junta muito com o primeiro caso, tá? Quando você procura um profissional, responder essas perguntas, elas ficam muito mais fáceis, tá bom? Mas caso você ainda não consiga ou não tenha procurado, tenta dar uma pausa, olhar um pouco mais pra você, olhar um pouco mais pra dentro, entender quando que esse sentimento começou, o que causam esses pequenos gatilhos, como que você reage a eles, e é um processo que te exige bastante paciência, ok? Terceira coisa que eu faria, se eu já estivesse nessa situação, é que eu me permitiria falar dos meus sentimentos com outras pessoas que não fossem esse profissional, esse psicólogo, essa psicóloga, enfim. Como assim? Às vezes a gente tá tão imerso dentro de um problema, a gente tá tão... não tá conseguindo enxergar direito, as coisas estão tão difíceis que a gente não consegue ter uma outra perspectiva, a gente não consegue entender mesmo, porque a gente tá dentro da situação. Então, às vezes, quando você se abre com amigos, se abre com a sua mãe, com a sua irmã, com pessoas que querem o seu bem, que gostam de você, que você pode ter ali uma boa união, quando você se abre sentimentalmente para isso, essas pessoas elas podem te ajudar, elas podem ser um refúgio, inclusive, para você dessas questões que são mais difíceis. Elas podem te ajudar a trilhar caminhos em relação a isso. Elas podem compartilhar as experiências que elas mesmas tiveram, às vezes passaram por uma situação parecida, por algo que também foi uma coisa que deixou elas mal, mas elas conseguiram sair disso. Então, quando você se abre emocionalmente para outras pessoas, explica a sua situação, muitas vezes você causa a questão de identificação. Você se identifica, a pessoa se identifica com você se identifica com a pessoa, e você se sente em um ambiente seguro para você conseguir enfrentar isso. E também tem uma questão de que você sente que você não tá sozinho, que você não é a única pessoa que passou por isso. Por fim, e não menos importante, eu me permitiria sair com os meus amigos, me divertir, me permitiria ficar mais solta, não pensar em muita coisa, ficar bastante desnuviada, assim, sabe? Colocar aquele filme besta pra assistir, sair com as amigas, se divertir, beber, dançar. Eu até coloquei aqui a carta do diabo, que é uma carta que às vezes fala muito sobre a gente. Aqui não dá pra mostrar porque as pessoas estão nuas nessa carta, mas a carta do diabo muitas vezes fala sobre a gente estar acorrentado nas nossas próprias decisões, na nossa própria mente. Então eu coloquei aqui tanto a carta do louco quanto a carta do diabo, que são cartas bastante diferentes, para dizer que eu me permitiria sair com as minhas amigas, me permitiria não pensar em nada, me permitiria fazer coisas que eu talvez nunca tivesse feito na vida, mas que eu quisesse fazer, entende? Se esse vídeo chegou até você, é porque a sua espiritualidade queria que esse recado chegasse até você. Se você realmente está em um estado mental muito complicado, não se esqueça de procurar uma ajuda médica e de fazer todas as outras dicas que eu te dei aqui, porque certamente você vai, aos pouquinhos, conseguir melhorar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.